Mais um ano começou. E, para muita gente, isso não muda absolutamente nada. O calendário vira, os planos são refeitos, as expectativas se renovam, mas a vida continua presa nos mesmos ciclos, nos mesmos padrões antigos, nas mesmas decisões que sempre levam ao mesmo lugar. O ano muda, mas a história continua igual. Isso não acontece por falta de tentativa. Não acontece por falta de fé. A repetição de ciclos acontece porque a consciência não mudou. A pessoa até deseja um resultado diferente, mas continua reagindo do mesmo jeito quando é pressionada, contrariada ou frustrada. O comportamento é antigo, mesmo quando a intenção é nova. A Bíblia mostra que esse conflito não é moderno. Em Deuteronômio 2:3, Deus olha para o povo de Israel e diz que eles já tinham rodeado aquele monte tempo demais. Eles estavam andando, mas não estavam avançando. O tempo passava, os dias se acumulavam, mas algo dentro deles permanecia exatamente igual. Esse texto revela uma verdade que confronta qualquer ilusão de mudança automática. Deus não encerra ciclos quando o calendário muda. Deus encerra ciclos quando a pessoa muda por dentro. Enquanto a mentalidade permanece a mesma, o caminho se repete. Enquanto a consciência não governa, o padrão continua ativo. Muita gente acredita que um novo ano resolve padrões antigos. Acredita que o tempo cura comportamentos. Mas o tempo não cura o que não é confrontado. O tempo apenas revela aquilo que ainda não foi tratado. Onde não há consciência, há repetição. Onde não há maturidade, há estagnação. Este vídeo não é sobre começar mais um ano com boas intenções. É sobre entender por que certos ciclos continuam se repetindo na sua vida, mesmo depois de tantas tentativas sinceras. É sobre reconhecer o padrão, encarar a raiz e compreender o que Deus está formando antes de permitir o próximo nível. A pergunta que precisa ser feita desde agora é simples, direta e incômoda. Quantos anos da sua vida você já caminhou, sem sair do lugar? O deserto não começou como castigo, começou como caminho. Essa distinção muda tudo quando falamos de repetição de ciclos, porque ela desloca a culpa do lugar errado e coloca a responsabilidade no ponto certo. Israel não foi jogado no deserto por falha, foi conduzido por propósito. O problema não era o caminho árido, era a distância entre o que Deus já tinha feito por fora e o que ainda precisava ser formado por dentro. Quando o povo saiu do Egito, havia sinais incontestáveis de libertação. O mar se abriu, o inimigo foi derrotado, a escravidão ficou para trás. O que não ficou para trás foi a mentalidade construída ao longo de anos de opressão. A libertação foi real, mas incompleta. Real no corpo, incompleta no coração. E é nesse intervalo que a ferida nasce. A ferida não é a falta de fé, é a falta de maturidade para sustentar a fé no dia a dia. Israel cria em Deus, mas não confiava nele quando a pressão aparecia. Diante do desconforto, o coração corria para o conhecido. Diante da escassez, a memória buscava o passado. Diante da espera, surgia a murmuração. Esse padrão não foi criado no deserto. Ele foi revelado no deserto. Aqui está um princípio que atravessa a Bíblia e a vida. Ambientes difíceis não criam caráter. Eles revelam caráter. O deserto apenas trouxe à tona o que já estava dentro. A ferida estava na forma de reagir, não na circunstância enfrentada. Enquanto isso não fosse tratado, o caminho poderia mudar quantas vezes fosse necessário. O resultado continuaria o mesmo. A Bíblia mostra que, repetidas vezes, Israel romantizou o Egito. Esquecia os chicotes e lembrava da comida. Esquecia a humilhação e lembrava da previsibilidade. Isso revela algo profundo sobre o coração humano. Quando a consciência não governa, o passado parece mais seguro do que o futuro, mesmo quando o futuro carrega promessa. O conhecido oferece controle emocional. O novo exige confiança. Essa é a raiz da ferida. O medo de amadurecer. Porque amadurecer exige abrir mão de desculpas, abandonar narrativas antigas e assumir responsabilidade pelas próprias reações. Israel preferia questionar Deus a questionar a própria postura. Preferia reclamar do caminho a mudar a forma de caminhar. Enquanto isso, o ciclo se fortalecia. Deus não prolongou o deserto por indiferença. Ele permitiu que o processo continuasse, porque ali estava sendo exposto o que a promessa ainda não poderia sustentar.
Abundância sem maturidade destrói. Promessa sem consciência vira peso. Deus não estava atrasando o povo, estava protegendo o futuro deles. A demora era uma forma de cuidado. Essa lógica é incômoda porque confronta a ideia de que mudança depende apenas de novas oportunidades. A Bíblia mostra o contrário. Oportunidades revelam quem a pessoa se tornou, não transformam automaticamente quem ela é. Israel recebeu oportunidades suficientes para amadurecer, mas resistiu ao processo interno. Cada resistência produzia mais uma volta no mesmo lugar. Esse padrão não ficou preso à história antiga. Ele se repete hoje com outros nomes e outros cenários. Pessoas mudam de fase, mudam de ambiente, mudam de relacionamento, mudam de trabalho, mas continuam reagindo da mesma forma quando são contrariadas, frustradas ou pressionadas. O cenário muda, o comportamento permanece. O resultado não surpreende. A ferida não está na circunstância externa. Está na resposta interna. Duas pessoas podem atravessar o mesmo deserto e sair completamente diferentes. Uma aprende, a outra se endurece. Uma amadurece, a outra se amargura. A diferença não está no caminho, mas na consciência construída durante o caminho. Israel demorou porque resistiu à transformação interna. Cada oportunidade de crescimento foi trocada por murmuração. Cada convite à confiança foi substituído por medo. Cada chance de maturidade foi adiada. Repetição não é azar. Repetição é resistência à mudança. Enquanto essa resistência existe, o ciclo continua ativo. A Bíblia deixa isso claro quando mostra que Deus não mudou o destino, mas mudou a geração. A promessa permaneceu. O problema não era a promessa, era quem tentava sustentá-la. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida porque não desenvolveu a maturidade necessária para viver nela. Isso não foi punição, foi coerência. Esse ponto é duro, mas libertador. Ele tira a pessoa do lugar de vítima e a coloca no lugar de participante do próprio processo. O deserto não é algo que acontece com você. É algo que acontece em você. Enquanto isso não é compreendido, o coração continua reagindo como reagia antes, mesmo em contextos novos. A ferida também se manifesta na forma como lidamos com a espera. Israel não sabia esperar sem reclamar. Não sabia lidar com o silêncio sem duvidar. Não sabia enfrentar limites sem olhar para trás. Essas incapacidades emocionais mantêm ciclos ativos. Deus precisava formar essas competências antes de permitir o avanço. Em Deuteronômio, vemos Deus permitindo que o tempo passe para que o coração seja exposto. O deserto se torna um espelho. Tudo o que estava escondido aparece. A impaciência, a desconfiança, a dificuldade em obedecer sem entender tudo. O processo não revela a ausência de Deus. Revela a necessidade de amadurecimento. Quando trazemos isso para a vida pessoal, a pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? E passa a ser: o que isso está revelando em mim? Essa mudança de pergunta já é um sinal de consciência. Enquanto a pessoa pergunta apenas sobre o ambiente, o ciclo continua. Quando ela começa a observar o próprio coração, o ciclo começa a perder força. Deus não quer manter ninguém preso em ciclos. Mas Ele também não ignora padrões que precisam ser quebrados. O amor de Deus não elimina processos, Ele dá sentido a eles. O deserto não é o fim da história, mas precisa cumprir seu papel antes que a próxima fase comece. Ignorar isso é prolongar a caminhada desnecessariamente. Aqui nasce a tensão que sustenta toda a narrativa. O povo quer avançar, mas não quer mudar. Quer promessa, mas não quer formação. Quer resultado novo com comportamento antigo. Essa tensão explica por que tantos ciclos se repetem. A ferida continua aberta porque o tratamento ainda não foi aceito. E essa tensão nos prepara para o próximo passo. Porque depois que a ferida é identificada, surge uma pergunta inevitável, que não pode mais ser evitada. Se o problema não está apenas no caminho, mas na forma de caminhar. O que precisa mudar por dentro para que o ciclo finalmente se encerre? Existe um tipo de trabalho de Deus que quase ninguém percebe enquanto acontece. Ele não faz barulho, não chama a atenção
e não gera aplausos imediatos. Ainda assim, é esse trabalho invisível que define se uma pessoa vai apenas andar ou realmente avançar. No deserto, Israel caminhava todos os dias, mas o que Deus estava fazendo não era geográfico, era interno. O processo mais importante não acontecia nos pés, acontecia no coração. A Bíblia mostra que as circunstâncias variavam, mas a resposta do povo se mantinha. Um dia faltava água, no outro faltava comida. Depois vinha a espera, o silêncio, o medo. As situações mudavam, mas a reação era previsível. Reclamação, comparação com o passado, desconfiança. Isso revela um padrão automático. E padrões automáticos não se rompem com boas intenções. Se rompem com consciência aplicada. Hoje, a ciência descreve isso com precisão. Pesquisas em psicologia comportamental indicam que a maior parte das decisões humanas acontece de forma automática, sem reflexão consciente. O cérebro economiza energia repetindo rotas já conhecidas. Mesmo quando essas rotas produzem sofrimento, elas ainda parecem mais seguras do que o desconhecido. Mudar exige atenção, esforço e presença. Repetir exige apenas reação. Israel reagia. Não escolhia. A fome acionava medo. O medo acionava reclamação. A reclamação acionava desconfiança. Esse ciclo se fechava e se fortalecia a cada repetição. O deserto não criava o padrão, apenas o ativava. Sem consciência, a pessoa se torna refém da própria resposta emocional. A Bíblia aponta o caminho oposto. Em Lamentações 3:40, o texto diz: examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Antes de falar em retorno espiritual, o texto fala de exame. Consciência vem antes de mudança. Sem exame, a fé se torna discurso. Com exame, a fé se transforma em prática. Esse exame não é introspecção vazia. É observação honesta do próprio comportamento. É perceber como você reage quando é contrariado. O que você faz quando a espera se prolonga. Qual emoção assume o controle quando algo foge do plano? Israel precisava aprender isso porque, sem essa consciência, qualquer avanço seria frágil. A neurociência confirma que nomear um padrão reduz sua força automática. Quando a pessoa identifica o gatilho, reconhece a emoção e escolhe uma resposta diferente, novas conexões neurais começam a se formar. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade. O cérebro aprende por repetição consciente. O que é praticado se fortalece. O que é ignorado governa. Espiritualmente, isso se chama vigilância. Não vigilância do ambiente externo, mas do coração. Israel não foi reprovado por sentir medo. Foi reprovado por permitir que o medo dirigisse suas decisões. O deserto expôs isso porque ali não havia distrações suficientes para mascarar o padrão. Tudo ficava mais claro quando o excesso era retirado. Deus não conduziu o povo ao deserto para descobrir algo sobre eles. Ele já sabia. O processo era para que eles se conhecessem. Em Deuteronômio 8:2, a Bíblia afirma que Deus os guiou pelo deserto para provar o coração e revelar o que havia dentro deles. Provar, nesse contexto, não significa tentar derrubar. Significa expor, amadurecer, tornar visível o que estava oculto. O processo invisível sempre antecede o avanço visível. Ignorar isso é trocar formação por pressa. Na vida moderna, esse erro aparece quando a pessoa muda de ambiente esperando resultado diferente, mas continua reagindo do mesmo jeito. Troca de emprego, de cidade, de relacionamento, de igreja, mas leva consigo os mesmos padrões emocionais. O deserto muda de endereço, mas não de função. A ciência chama isso de generalização de padrão. O comportamento aprendido em um contexto é replicado em outro, quando não é conscientemente interrompido. Espiritualmente, isso se manifesta como ciclos repetidos. A pessoa acredita que o problema está sempre fora, quando na verdade está na resposta interna. Deus estava ensinando Israel a responder em vez de reagir. O maná diário não era apenas provisão, era treinamento. O fato de não poder ser estocado forçava o povo a confiar diariamente, não a viver controlando o futuro por medo.
O deserto desmontava a falsa segurança construída pela ansiedade e construía uma confiança mais profunda e consciente. Esse processo também trabalhava expectativas. O povo precisava aprender que fé não é ausência de desconforto. Fé é constância no meio do desconforto. Quem associa fé a alívio imediato se frustra rapidamente. Deus estava formando uma fé que sustenta processos longos, não uma fé que depende de estímulos constantes. O processo invisível também ensina a lidar com limites. No deserto, havia limites claros. Limite de recursos, de ritmo, de controle. Esses limites revelavam o que o coração faria quando não pudesse fazer tudo do próprio jeito. Muita gente se perde aqui porque confunde limite com rejeição. O deserto ensina que limite é proteção. Estudos mostram que ambientes com desafios constantes, mas administráveis, favorecem aprendizagem profunda. O deserto funciona assim. Ele não destrói o povo, mas também não o acomoda. Ele exige ajustes contínuos. Espiritualmente, isso se chama formação. Formação não acontece em ambientes confortáveis. Acontece em contextos que exigem adaptação. Israel precisava aprender a lidar com frustração sem abandonar princípios, a lidar com espera sem murmuração, a lidar com silêncio sem desconfiança. Essas competências não nascem prontas. Elas são construídas no atrito entre promessa e realidade. Quem tenta pular essa etapa leva para a promessa os mesmos conflitos que tinha antes. O processo invisível é silencioso. Ninguém celebra maturidade em formação. Não há reconhecimento imediato. Por isso, muitos desistem nessa fase. Interpretam o silêncio como abandono e a repetição como fracasso. Mas Deus trabalha profundamente onde o ego gostaria de atalhos. Ele forma caráter antes de entregar contexto. Quando o processo invisível é ignorado, o ciclo se repete. Quando é abraçado, o ciclo começa a se romper. A diferença não está no tempo gasto, mas na postura adotada durante o tempo. Israel demorou porque resistiu à formação. A nova geração avançou porque respondeu diferente. Aqui está a revelação central deste capítulo. Deus não está atrasando a sua vida. Ele está protegendo o seu futuro. Ele não está mantendo você em ciclos por prazer. Ele está insistindo na formação porque sabe o que vem depois. Sem consciência, qualquer avanço se torna perigoso. Esse entendimento prepara o terreno para o próximo ponto. Porque chega um momento em que a consciência já existe, mas a decisão ainda não foi tomada. É nesse ponto que o confronto acontece. É ali que o padrão precisa ser quebrado para que o ciclo finalmente se encerre. Todo processo verdadeiro chega a um ponto de confronto. Não é o confronto do grito, nem da exposição pública, nem da acusação vazia. É o confronto silencioso e inevitável em que a pessoa percebe que já entendeu o suficiente para não continuar do mesmo jeito. No deserto, Israel chegou exatamente aí. O problema já estava claro, o padrão já era visível, a repetição já tinha sido reconhecida. A pergunta deixou de ser: o que está acontecendo? E passou a ser: o que eu vou fazer com isso agora? Até esse ponto, o povo tinha aprendido muito. Sabia que Deus era poderoso, sabia que ele provia, sabia que havia promessa. O que ainda não tinha sido formado era responsabilidade espiritual, a capacidade de responder de forma madura quando o desconforto surgia. A habilidade de não permitir que a emoção do momento governasse a decisão do dia. Enquanto isso não fosse construído, qualquer avanço seria instável. Por isso, o confronto se tornou inevitável. A Bíblia mostra que o confronto não vem para humilhar, vem para revelar. Ele expõe a distância entre o que a pessoa sabe e o que ela vive. Israel sabia quem Deus era, mas continuava reagindo como se estivesse sozinho. Sabia que havia promessa, mas tomava decisões baseadas no medo do passado. Sabia que havia direção, mas se movia pela ansiedade do presente. Essa incoerência sustenta ciclos. O confronto acontece quando Deus deixa claro que o problema não está no ambiente, mas no comportamento. O deserto não era o inimigo. O inimigo era a repetição inconsciente de respostas antigas. Enquanto a pessoa insiste em reagir do mesmo jeito, o ciclo permanece ativo, mesmo que o cenário mude. Deus não muda o cenário imediatamente porque o cenário não é a raiz do problema.
Ele chama a atenção para o coração. Esse princípio aparece de forma direta em Provérbios 26:11, quando o texto compara a repetição da insensatez a alguém que retorna ao próprio erro conscientemente. A imagem é dura porque a verdade é dura. O texto não fala de ignorância, fala de insistência. Não é falta de informação, é resistência à mudança. O confronto bíblico não suaviza isso porque suavizar prolonga o ciclo. Aqui cabe uma frase espelho que define este capítulo. O que não é confrontado, governa. Enquanto o padrão não é encarado de frente, ele continua tomando decisões no lugar da pessoa. Israel queria a promessa sem abrir mão da mentalidade antiga. Queria avanço, sem transformação interna. Queria um futuro novo sustentado por comportamentos velhos. Essa contradição gera paralisia. O povo até se movia, mas não progredia. Esse confronto não foi apenas coletivo, ele foi individual. Cada pessoa precisava decidir como reagiria. Alguns amadureceram, outros resistiram. A resistência à mudança é sempre pessoal, mesmo quando acontece em grupo. Cada coração escolhe se vai aprender com a dor ou apenas reclamar dela. E essa escolha define quanto tempo o ciclo permanece ativo. Na vida prática, esse momento é facilmente reconhecível. É quando você percebe que já sabe onde está errando. Não precisa mais de explicação, não precisa de mais conteúdo, não precisa de mais sinais. Precisa de decisão. E decisão sempre tem custo. Custo de conforto, de controle, de narrativas que justificavam o padrão. Por isso, muita gente foge do confronto. Não por falta de fé, mas por medo do preço da mudança. Israel queria que Deus mudasse o ambiente, quando Deus estava esperando que o povo mudasse a postura. Cria alívio sem aprendizado. Cria resultado sem processo. Esse tipo de expectativa prolonga o deserto. O confronto serve para quebrar essa ilusão. Ele força a pessoa a assumir que já tem responsabilidade suficiente para agir diferente. A ciência confirma algo semelhante. Estudos sobre mudança de comportamento mostram que consciência, por si só, não altera hábitos. Ela prepara o terreno. A mudança acontece quando a pessoa interrompe o padrão no momento exato em que ele se manifesta. É nesse ponto que a quebra começa. Espiritualmente, isso se chama obediência prática. Não é emoção, é ação alinhada com a verdade conhecida. Deus confronta porque vê potencial além do padrão atual. Se não houvesse destino maior, não haveria confronto. O confronto é sinal de cuidado, não de rejeição. Ele revela que Deus não desistiu do processo. Mas ele também não negocia com padrões que impedem o crescimento. Amor não é permissividade. Amor é formação. No deserto, esse confronto ficou evidente quando Deus começou a lidar com consequências. Gerações que se recusaram a amadurecer não avançaram. Isso não foi crueldade, foi coerência. A promessa exigia um tipo de coração que aquela geração não estava disposta a desenvolver. O ciclo só se rompe quando alguém decide viver diferente. Esse ponto confronta uma ideia muito comum, a de que basta crer para avançar. Crer é essencial, mas crer sem transformação interna gera frustração espiritual. Fé não elimina processos. Fé sustenta processos. Israel cria em Deus, mas resistia à mudança. Por isso, o ciclo se manteve. O confronto também desmonta a espiritualização excessiva. Às vezes, a pessoa ora mais, jejua mais, consome mais conteúdo espiritual, mas evita a decisão simples que quebraria o padrão. Mudar a forma de reagir. Estabelecer limites. Assumir responsabilidade. Essas decisões parecem pequenas, mas definem ciclos inteiros. Outra frase espelho importante surge aqui. Enquanto a dor não ensina, ela se repete. O deserto ensina. A questão é se a pessoa aprende. Quando a dor é ignorada, ela retorna em outra forma. Quando é compreendida, ela perde a função. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma a dor em maturidade quando encontra um coração disposto. O confronto também reorganiza a relação com o tempo. Muitas pessoas acreditam que o tempo resolve padrões. Não resolve. O tempo apenas amplia o que não foi tratado. Sem decisão, anos passam e o comportamento continua igual.
O deserto não ficou mais curto com o tempo. Ele só terminou quando cumpriu o propósito de formar consciência suficiente para o próximo nível. Este capítulo é o ponto de virada da narrativa. A consciência já foi despertada. O processo invisível já foi revelado. Agora resta a decisão. E decisão sempre separa. Separa quem amadurece de quem insiste. Separa quem rompe de quem repete. Separa quem assume responsabilidade de quem terceiriza a culpa. Se esse confronto incomoda, isso é um bom sinal. Significa que a verdade encontrou algo vivo dentro de você. Deus não confronta quem está morto espiritualmente. Ele confronta quem ainda pode mudar. O desconforto não é rejeição, é convite à maturidade. E aqui entra um convite simples e prático. Não trate isso como informação. Trate como sinal. Identifique o padrão que se repete. Observe a reação automática. Reconheça o custo de mantê-lo. Prepare uma resposta diferente antes do próximo gatilho. A quebra começa quando você age diferente na próxima oportunidade, não quando sente algo diferente. Consciência sem ação gera culpa. Consciência com ação gera liberdade. O confronto não é o fim do processo, é o início da transformação real. Quando o padrão é quebrado, o ciclo perde força. E quando o ciclo perde força, o caminho finalmente começa a avançar. Enquanto Israel via atraso, Deus via formação. Essa diferença de leitura define se uma pessoa atravessa o deserto aprendendo ou apenas sobrevivendo. O povo enxergava a repetição. Deus estava trabalhando profundidade. O deserto não era um vazio entre dois pontos do mapa. Era um ambiente intencional onde algo precisava ser construído antes que o próximo passo fosse possível. A Bíblia deixa isso claro quando descreve que Deus conduziu Israel por caminhos longos de propósito. Em Deuteronômio 8:2, o texto afirma que Deus os guiou pelo deserto para provar o coração e revelar o que havia dentro deles. Provar, nesse contexto, não significa tentar derrubar ou fazer cair. Significa expor, amadurecer, tornar visível o que ainda não estava consciente. O processo não era para Deus descobrir algo novo, mas para o povo se conhecer de verdade. O deserto remove excessos. Ele tira distrações, reduz alternativas, limita recursos. Isso não é crueldade, é pedagogia. Em ambientes fáceis, muitos padrões permanecem escondidos. Quando tudo é abundante, o coração raramente é confrontado. No deserto, cada reação aparece com nitidez. A impaciência, a ansiedade, o desejo de controle, a dificuldade em confiar. Deus estava usando esse ambiente para formar algo que não se forma na pressa. O maná diário é um exemplo claro do que Deus estava fazendo. Ele não deu provisão para semanas ou meses. Deu para o dia. Isso não era apenas sustento físico, era treinamento espiritual. O povo precisava aprender a confiar diariamente, não a acumular por medo. O impulso de guardar mais do que o necessário revelava insegurança. Deus corrigia isso não com bronca, mas com um sistema que exigia confiança contínua. Esse princípio atravessa a vida espiritual até hoje. Muitos ciclos se repetem porque a pessoa ainda confia mais no controle do que na obediência. Quer garantir o resultado antes de ajustar a postura. Quer segurança antes de maturidade. Deus inverte essa lógica. Ele forma primeiro o caráter, depois entrega o território. Quem tenta pular essa ordem entra em novos lugares carregando velhos padrões. Aqui entra uma verdade que reorganiza a fé. Deus não acelera processos para aliviar desconfortos momentâneos. Ele aprofunda processos para evitar destruições futuras. A pressa humana busca alívio imediato. O cuidado divino busca estabilidade duradoura. Por isso, o tempo de Deus não segue a ansiedade da pessoa, mas a capacidade dela de sustentar o que vem depois. O deserto também trabalhava a identidade. Israel precisava deixar de se enxergar como escravo para se reconhecer como povo livre. Isso não acontece por decreto externo. Identidade se constrói na prática diária, em cada escolha, em cada resposta, em cada obediência simples. Deus estava ensinando o povo a viver como quem já pertencia à promessa, mesmo antes de pisar nela. Na prática, isso significava parar de reagir como vítima. Parar de culpar o ambiente. Parar de justificar padrões antigos com histórias antigas.
A maturidade começa quando a pessoa assume que já tem informação suficiente para viver diferente. O deserto ensina isso lentamente, porque mudança profunda não acontece de forma superficial. Existe também um aspecto emocional importante nesse processo. Estudos mostram que ambientes de pressão moderada favorecem a aprendizagem profunda. Não pressão esmagadora, mas desafios constantes que exigem adaptação. O deserto funcionava assim. Ele não destruía o povo, mas também não o acomodava. Ele exigia ajustes contínuos. Espiritualmente, isso se chama formação. Deus estava ensinando Israel a lidar com frustração sem abandonar princípios, a lidar com espera sem murmuração, a lidar com limites sem nostalgia do passado. Essas competências são fundamentais para sustentar a promessa. Sem elas, a terra prometida se tornaria apenas um novo palco para velhos conflitos. O problema não seria a terra, seria o coração. A Bíblia mostra que Deus não estava distante durante o deserto. Ele guiava de dia e de noite. Ele falava, ele provia. O silêncio não era ausência, era espaço para amadurecimento. Muitas pessoas confundem silêncio com abandono. O deserto ensina que o silêncio de Deus, muitas vezes, é o ambiente onde a consciência cresce. Essa compreensão muda completamente a forma de interpretar ciclos repetidos. O ciclo não se mantém porque Deus esqueceu. Ele se mantém porque ainda está formando algo essencial. O erro não está em estar no deserto. O erro está em atravessá-lo sem aprender. Quando a lição é assimilada, o ciclo perde a função. Outro ponto fundamental é que Deus trabalha em camadas. Ele não resolve tudo de uma vez. Ele forma por etapas. Cada etapa prepara a próxima. Quem tenta pular etapas carrega fragilidades não tratadas para lugares maiores. Isso explica porque tantas pessoas chegam a lugares que pediram e se sabotam ali. O problema não é o lugar, é o preparo. O deserto também corrige expectativas espirituais irreais. Ele desmonta a ideia de que fé é recompensa imediata. Fé é constância no processo. É aprender a obedecer quando não se entende tudo. É continuar fazendo o certo quando o resultado ainda não apareceu. Essa fé não nasce pronta. Ela é construída no atrito diário entre promessa e realidade. Israel precisava aprender a viver um dia de cada vez, sem perder a esperança do futuro. Isso exige maturidade emocional. Pessoas imaturas vivem presas ao passado ou ansiosas pelo futuro. Pessoas maduras conseguem viver o presente com responsabilidade. O deserto forma esse tipo de presença. Ele ensina a lidar com o agora sem abandonar o depois. Na vida pessoal, esse capítulo confronta a pressa de quem assiste. A vontade de resolver tudo rápido, de encerrar ciclos sem atravessar processos. Deus não ignora esse desejo, mas não o atende da forma como a ansiedade pede. Ele responde, formando algo mais sólido. O cuidado de Deus não é imediato, é eficaz. A formação também envolve aprender a responder diferente. A Bíblia mostra que a nova geração de Israel respondeu de outra forma. Ela aprendeu com os erros anteriores. Ela não repetiu os mesmos padrões. O avanço aconteceu porque a consciência foi construída. A promessa se cumpriu porque a maturidade foi alcançada. Aqui nasce uma esperança realista. Não a esperança de que tudo vai mudar de repente, mas a certeza de que, quando a consciência muda, o caminho muda junto. O ciclo não se rompe por desgaste. Ele se rompe por aprendizado. O deserto termina quando cumpre o que veio fazer. Deus estava trabalhando exatamente nisso. Em você também. Formando caráter antes de entregar contexto. Construindo consciência antes de permitir avanço. Protegendo o futuro ao insistir no processo. O atraso que você sente é, muitas vezes, a proteção que você ainda não entende. Esse entendimento prepara o terreno para o último passo. Porque quando a pessoa compreende o processo, a decisão deixa de ser pesada e passa a ser clara. O confronto dá lugar à responsabilidade consciente. E é isso que encerra ciclos de verdade. Chega um momento em que o deserto deixa de ser apenas um lugar e passa a ser uma escolha. Não porque Deus muda de atitude, mas porque a consciência da pessoa amadureceu o suficiente para decidir diferente.
Em Israel, a virada não aconteceu quando o cenário mudou. A virada aconteceu quando o coração mudou. A nova geração não avançou por ser mais forte, mais espiritual ou mais preparada externamente. Ela avançou porque decidiu não repetir. Essa é a chave que encerra ciclos. Ciclos não se encerram por cansaço, nem por tempo acumulado, nem por boas intenções renovadas a cada ano. Ciclos se encerram quando alguém assume responsabilidade pelo próprio padrão e decide agir de outra forma, mesmo quando o desconforto continua presente. O deserto só termina quando cumpre sua função, e a função do deserto é formar consciência suficiente para sustentar o próximo nível. Antes de qualquer desafio, é necessário validar a dor. Repetir ciclos machuca, dá a sensação de estar sempre começando do zero. Gera frustração, cansaço emocional e, em muitos casos, uma culpa silenciosa. A pessoa começa a se perguntar se o problema é com ela, se Deus esqueceu, se a promessa era real. Esse desgaste é legítimo. Deus não despreza o cansaço de quem tentou, caiu, levantou e tentou de novo. Mas validar a dor não significa legitimar a repetição. Deus acolhe o cansado, mas não alimenta padrões que impedem o crescimento. O amor de Deus não mantém a pessoa confortável no mesmo lugar. Ele chama para frente. Ele chama para amadurecer. Ele chama para decidir. A Bíblia mostra que quando Deus diz que já era tempo de parar de rodear o monte, Ele não oferece novas explicações longas nem novos sinais espetaculares. Em Deuteronômio 2:3, a ordem é simples e direta. Era hora de avançar. A revelação já existia. O que faltava era alinhamento entre o que se sabia e o que se vivia. Aqui está um ponto crucial. Maturidade espiritual não é acumular mais informação, é aplicar melhor o que já se sabe. Muitos ciclos se repetem porque a pessoa continua esperando sentir algo diferente para agir diferente. Espera mais motivação, mais segurança emocional, mais clareza absoluta. A maturidade inverte essa lógica. Age diferente para então sentir diferente. A ciência confirma isso. Estudos sobre mudança de comportamento mostram que emoções seguem ações consistentes. Quando a pessoa sustenta novas respostas, mesmo sem vontade inicial, o cérebro começa a reorganizar suas rotas. Emoções antigas perdem força. Novas associações se formam. Espiritualmente, isso se chama obediência prática. Não é a emoção que governa a decisão, é a decisão que educa a emoção. A resposta que encerra ciclos quase nunca é grandiosa. Ela é simples, repetida e sustentada. Uma reação diferente quando antes havia explosão. Um silêncio onde antes havia discussão. Um limite claro onde antes havia permissividade. Um passo firme onde antes havia adiamento. Essas decisões parecem pequenas, mas constroem rupturas profundas quando são mantidas ao longo do tempo. Aqui entra um desafio espiritual prático e direto. Identifique um padrão que ficou claro ao longo deste vídeo. Não escolha o mais fácil, nem o mais distante. Escolha o que mais se repete. Agora, prepare conscientemente a resposta para a próxima vez que esse padrão aparecer. Não espere o momento chegar para decidir. Decida antes. Isso reduz drasticamente a força do automático. A neurociência mostra que decisões antecipadas diminuem a chance de recaída em comportamentos antigos. Quando a resposta já está definida, o cérebro acessa rotas mais conscientes mesmo sob emoção. Espiritualmente, isso é vigilância. Vigiar não é desconfiar do mundo. É cuidar do próprio coração antes que o padrão assuma o controle. A decisão também envolve aceitar perdas. Romper ciclos significa perder versões antigas de si mesmo. Perder a narrativa que justificava o padrão. Perder o conforto do conhecido. Isso gera luto. E o luto faz parte do amadurecimento. Deus não ignora esse luto, mas também não permite que ele paralise o avanço. O passado cumpriu seu papel. Ele não governa mais o presente. Outro ponto sensível é a comparação. Ver outros avançando enquanto você ainda está em processo pode gerar impaciência. A Bíblia mostra que cada processo tem seu tempo, mas nenhum processo é desperdiçado. A nova geração de Israel não foi melhor do que a anterior. Foi mais disponível. Disponível para aprender, para obedecer,
para não repetir. Essa disponibilidade está ao alcance de qualquer pessoa que decide mudar. Aqui, fé deixa de ser expectativa passiva e se torna parceria ativa. Fé e ação caminham juntas. Fé sem ação vira discurso espiritualizado. Ação sem fé vira esforço vazio. Quando as duas se alinham, ciclos se encerram. Deus não faz a parte que cabe à consciência. Ele sustenta quem decide obedecer. Ele direciona quem assume responsabilidade. Esse canal existe para lembrar disso. A Bíblia não é um livro distante. Ela fala de processos humanos reais, que continuam se repetindo até hoje. O deserto não é punição, é escola. O atraso não é rejeição, é proteção. A repetição não é azar. É convite à maturidade. Quando essa leitura muda, a decisão se torna mais clara. O encerramento de um ciclo não acontece quando tudo se resolve. Acontece quando a postura muda. O cenário pode até demorar para acompanhar, mas o ciclo já foi quebrado internamente. E quando isso acontece, o avanço se torna inevitável. O deserto perde a função. A promessa deixa de ser ameaça e passa a ser responsabilidade possível. Aqui vai o convite final, simples e honesto. Não trate este conteúdo como mais um vídeo. Trate como um marco. Se for preciso, escreva. Fale em voz alta. Decida internamente. Qual padrão não governa mais suas respostas? Qual comportamento você não negocia mais? Qual postura você escolhe sustentar, mesmo quando o desconforto aparecer? Deus honra decisões sustentadas. Ele não exige perfeição, exige direção. O deserto termina quando a consciência governa. A promessa se manifesta quando a maturidade sustenta. A história muda quando alguém decide não repetir. E a pergunta final permanece, clara, pessoal e inadiável. Qual ciclo você decide encerrar hoje?